Criar uma estratégia de vendas dentro do Facebook, uma campanha ali que te entrega resultados com um orçamento baixo, quase sempre é um desafio, né? Você demora para criar públicos, o alcance às vezes nem sempre é o suficiente. Então nesse vídeo você vai aprender uma estratégia que funciona muito bem para esse tipo de realidade, com baixo orçamento e que te entrega resultados quase que de forma imediata, beleza? Então, bora lá! E se você curte esse tipo de conteúdo, velho, mais prático da forma como realmente acontece no dia a dia, se você procura por esse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal se você ainda não for inscrito, velho. Ativa as notificações para você sempre ser avisado quando tiver conteúdo novo, beleza? Porque é exatamente esse tipo de conteúdo que eu procuro trazer aqui pro canal. Conteúdos mais práticos da forma como realmente acontece no dia a dia, com as dúvidas que a gente realmente enfrenta no dia a dia, fechou? Essa estratégia que eu vou te apresentar nesse vídeo aqui, que funciona tão bem para orçamentos menores, você talvez até possa conhecer, mas eu vou pontuar aqui alguns critérios, aqui alguns pontos importantes que se você não executar esses pontos dentro da sua estratégia, você não vai conseguir extrair o máximo de resultado que ela pode te entregar, beleza? Então vamos lá. A estratégia, cara, é a estratégia de dominação de território, beleza? Se você já conhece ela, você sabe como funciona, mas se você não conhece ainda, ela é bem simples, cara, e você vai entender o porquê que ela funciona tão bem para orçamentos menores, beleza? A pessoa que sugeriu primeiro essa estratégia, ele baseou essa estratégia naquele jogo de tabuleiro chamado War, beleza? Que é onde você precisa conquistar os territórios ali para você vencer. E a ideia é basicamente a mesma, tá? Você coloca um pino em cima da empresa, beleza? E começa com um raio de 1 km. E aí sempre que o seu anúncio, nesse primeiro raio de 1 km, atingir 2 ou no máximo 2,5 ali de frequência, você expande o seu raio para 2 km, beleza? E você vai fazendo isso da mesma forma, seguindo esse critério de 2 a 2,5 de frequência, até você chegar no raio de 5 km, tá? E por que ela funciona tão bem para negócio local e para orçamentos menores? Vamos aqui para a tela do meu computador que você já vai entender, beleza? Então, o que é a estratégia? A estratégia é você dominar de 1 em 1 km a sua região até os 5 km, ok? Porque acima de 5 km, na grande maioria das vezes, a quantidade de pessoas já fica muito grande, tá? E aí você já não consegue atingir, impactar todas essas pessoas com um orçamento menor. Então, a ideia aqui é você dominar de 1 em 1 km a sua região até inteirar os 5 km. E você expande esse raio sempre que seu criativo, tá? Sempre que seu criativo atingir entre 2 e 2,5 de frequência. Ou seja, o seu criativo vai aparecer de 2 a 2,5 vezes para cada pessoa, beleza? Então a estratégia é basicamente isso, simples. Você vai vir aqui no seu gerenciador de anúncios e no seu conjunto de anúncio ali, você vai vir aqui em localização, tá? Digamos que ele fique aqui em Goiânia. Quando você seleciona uma cidade, por exemplo, você não consegue colocar 1 km. O raio mínimo que você consegue aqui é 17 km. Então, por isso que você precisa colocar um pino em cima da empresa do seu cliente. Então, digamos que a empresa do seu cliente fica aqui nessa esquina aqui, ó. Então, você vem cá, adiciona um pino. E aí, nesse pino que você adicionou, aí sim você consegue colocar aqui 1 km. Então, você começa veiculando seus anúncios no raio de 1 km. Assim que o seu criativo atingir a frequência entre 2 e 2,5, você expande esse raio, tá? E quais são os critérios para que essa estratégia funcione da melhor forma possível? Primeiro, o raio de 1 km tem que ter, no mínimo, 5.000 pessoas, ok? Se você colocar o raio aqui de 1 km e não atingir 5.000 pessoas, igual nesse caso aqui, ó, esse raio de 1 km nessa região deu de 345 a 406 mil pessoas, tá? Dependendo da sua cidade, da sua região, esse raio de 1 km aqui não vai dar 5.000 pessoas. Se ficar abaixo de 5.000 pessoas, você aumenta para 2 km e vê se atinge esse critério, beleza? Se com 2 km atingir, ok, você roda o seu anúncio despreocupado. Se 2 km não atingir 5.000 pessoas, você vai subindo até 5. Se em 5 km, cara, não atingir 5.000 pessoas, aí essa estratégia não é ideal para você, ok? Então, o primeiro critério é esse, que o seu raio aí tenha no mínimo 5.000 pessoas. O segundo critério é quando o raio de 1 km tem mais de 1 milhão de pessoas. Então, por exemplo, se a gente for para São Paulo aqui, então se você colocar um pino aqui, por exemplo,
em uma determinada região de São Paulo e o raio de 1 quilômetro der mais de 1 milhão de pessoas, igual aqui, por exemplo, no exemplo, está dando de 3 milhões a 4 milhões e 300 mil pessoas. O que você vai fazer? Você vai segmentar o seu público para que esse número reduza. Então, por exemplo, se dentro desse raio você adicionar um interesse, por exemplo, hambúrguer, esse número já vai diminuir bastante. Então já diminuiu de 3 milhões para 1 milhão e 1 milhão e 700. E o que você pode fazer, cara? Você pode excluir ou limitar o seu público. Pode excluir aqui, por exemplo, todo mundo que é vegetariano, por exemplo, vegetariano. Então, você excluir esse público aqui, automaticamente já diminui mais um pouco. Se você limitar esse público aqui, por exemplo, a quem também gosta de, sei lá, Netflix. Então pronto, o número, a quantidade de pessoas já diminuiu bastante, beleza? E aí se você segmenta também aqui por idade, por exemplo, de 18 a 44 anos. Então esse número só vai diminuindo, porque você consegue impactar pelo menos uma quantidade, parte dessas pessoas, beleza? Então esse é o segundo critério, cara. O primeiro critério, o raio tem que ter no mínimo 5 mil pessoas. Agora, quando o raio tem mais de 1 milhão de pessoas, você segmenta até que esse público diminua, até que fique o mais abaixo possível de 1 milhão, ok? E por que ela funciona tão bem, cara? Porque quando você roda os seus anúncios no raio de 1 quilômetro, cara, você, na grande maioria das vezes, mesmo com orçamento baixo, você consegue impactar todas as pessoas que estão dentro daquele raio ali. Então, no raio de 1 km, você consegue impactar praticamente todo mundo que está ali dentro. Todo mundo que está ali dentro desse raio, beleza? Então, nesse caso aqui, velho, não tem a necessidade de você precisar de um público de engajamento, tá? Porque o orçamento baixo é muito lento, tá, velho? Às vezes você demora muito para criar um público de video view com orçamento baixo. Então, dessa forma, se você roda o seu anúncio dentro de um raio de 1 quilômetro, você consegue impactar praticamente todo mundo que está dentro daquele raio. E aí, depois que você veicula o seu anúncio ali dentro, que o seu criativo atinge 2 a 2,5 de frequência, e você expande esse raio, você pode vir com uma campanha de conversão para esse primeiro raio de 1 quilômetro, e praticamente todo mundo dentro desse raio já viu o seu anúncio, passou a saber que você existe. Então, por isso que ele funciona tão bem. Então, você aumenta a percepção de valor do negócio, cara. Porque a grande maioria das pessoas que está ali dentro daquele raio vai saber que você existe, vai conhecer os seus produtos, então você vai passar a ser conhecido, você vai ter uma percepção de valor para aquelas pessoas, beleza? E isso tudo de forma muito rápida, tá? De forma rápida. Então o resultado também acontece mais rápido de quando você está criando um público ali de engajamento, de visualização de vídeo, beleza? E quais são os objetivos, cara, que você utiliza? De 1 a 3 quilômetros você usa engajamento, ok? De 4 a 5 quilômetros você pode usar alcance, porque dentro desse raio aqui de 4 a 5 quilômetros, o público de 1 a 3 vai estar dentro dele, entendeu? Então eles já foram impactados pela campanha de engajamento, e aí depois você só chega com alcance para reforçar bastante a sua presença ali na sua região. E é importante, cara, que você use uma comunicação que se conecte com essas pessoas. Então, no raio de 1 quilômetro você pode usar, cara, você que é da região tal, você que é do bairro tal, entendeu? Que essa comunicação gera uma conexão com as pessoas, e além de gerar essa conexão, fazem com que elas entendam que você tá ali próximo delas, entendeu? E aí é o seguinte, cara, se você roda o seu anúncio de conversão no primeiro quilômetro e não vendeu no primeiro quilômetro, cara, muito provavelmente não vai vender com 2 quilômetros, não vai vender com 3 quilômetros. Então você tem que ajustar o seu criativo ou a sua oferta, beleza? Porque aí se vende num quilômetro, quando você expandir para 2, você vai vender mais. Quando você expandir para 3, vai vender proporcionalmente para 4 e para 5, beleza? E agora, para quem é essa estratégia? Para que tipo de negócio essa estratégia funciona melhor? A pergunta que você tem que se fazer é: o produto que está sendo divulgado, atende a grande maioria das pessoas? Por exemplo, hambúrguer, atende a grande maioria das pessoas? Sim. Agora, energia solar? Não. É uma pequena minoria das pessoas que teria interesse em colocar energia solar na casa. Manicure, atende a grande maioria das pessoas? De mulheres, sim. Então, funciona bem, beleza? Então, o que você tem que pensar é o seguinte, cara, o meu produto, ele é direcionado para a grande maioria das pessoas? Manicure, a grande maioria das mulheres pinta a unha? Com certeza. A grande maioria das pessoas comem pizza? Com certeza. Hambúrguer? Com certeza. Então esse é o pensamento que você tem que ter para ver se essa estratégia funciona para você ou não. O produto que está sendo divulgado atende a grande maioria das pessoas? Se a resposta for sim, pode usar sem medo de ser feliz, que vai funcionar muito bem para você, beleza? E é isso. Espero que você tenha curtido esse conteúdo, que você que tem essa realidade de ter que trabalhar com baixo orçamento,
teste essa estratégia e perceba o poder que ela tem, porque dentro dessa estratégia de conquista de território, você consegue impactar todas as pessoas e você não depende da criação de um público. E aí é só você mandar uma oferta para essas pessoas depois que o seu criativo atingir de 2 a 2,5 de frequência ali, que muito provavelmente essas pessoas que estão recebendo a sua campanha de conversão já foram impactadas pela sua primeira campanha ali de consciência, tal, mostrar, falar um pouco sobre a sua empresa, beleza? Muitíssimo obrigado por ter chegado até aqui, tamo junto e até a próxima.